Olá, a 32ª parábola contada por Jesus na Bíblia é a parábola do fariseu e do publicano. Ela está lá no livro de Lucas, capítulo 18, dos versos 10 ao verso 14. Nós vamos ler lá. Diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Jesus fala assim: Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pois bem, nessa parábola nós temos aqui dois personagens diferentes, né? Dois homens, um fariseu e um publicano. Os dois fizeram uma oração, mas completamente diferente uma da outra. Enquanto o fariseu falava de si mesmo, das boas feituras, de que ele era um homem justo, de que ele era dizimista, de que ele jejuava, de que ele tinha frequência na igreja, de que ele era um homem muito religioso, que ele não pecava, que ele não era um adúltero, que ele não era nem um publicano. O publicano se volta a Deus pedindo misericórdia por ser um pecador. Os fariseus, eles constituíam um partido religioso ou uma denominação religiosa, ou uma denominação como a gente pode ver nos dias atuais, né? Eles eram radicalmente conservadores ali, e por serem assim, eles se orgulhavam, né? Se declaravam que eles eram os superiores, que eles tinham a verdade. Inclusive, em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu esse grupo religioso, né, por sua religiosidade hipócrita. Era muito comum os fariseus orarem em público para mostrar sua condição religiosa. Os publicanos, por exemplo, diferentemente dos fariseus, eles formavam um grupo profissional, porque eles eram contratados por Roma, eles eram contratados pelo Império Romano para fazerem cobrança de impostos, taxas alfandegárias. Então, os publicanos eram desprezados pelos judeus, eram desprezados pelos fariseus, porque os fariseus achavam que os publicanos eram traidores, eram corruptos. Então tinha ainda essa questão. Mas muito diferente dos fariseus, os publicanos não andavam em sinagogas para fazer as suas orações, eles não ficavam ali de dia e de noite se mostrando religiosos, né? Quando eles iam orar, por exemplo, eles não iam lá na frente orar, eles ficavam ali no seu cantinho orando. Então foi nesse contexto que o publicano, inclusive, fez essa oração ali quando Jesus conta na parábola, né? O fariseu e o publicano, por exemplo, estavam no mesmo templo, né? Enquanto o fariseu foi lá no alto, começou a orar alto, começou a olhar para os céus, o publicano foi lá e ficou no seu cantinho, né? O, o fariseu, por exemplo, no templo, ficando em pé, olhando e diria, mas falando da oração de si mesmo: ó, eu não faço isso, eu não faço como aquele, eu faço isso para você, eu jejuo, eu faço do dízimo, eu sou do louvor, eu vou domingo, eu nunca faltei num domingo, eu tenho carteirinha da escola dominical, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Olha que coisa, os seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. E em sua oração, em momento algum, ele confessou os seus pecados e mostrou algum arrependimento a esse fariseu.
Ao contrário disso, o publicano, ele foi lá, ele não se autoelogiou, pelo contrário, ele falou assim: ó Deus, sê misericordioso comigo, porque eu sou um pecador. Então a gente vê que o único pedido do publicano era para que a ira de Deus não caísse sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado pelos seus pecados. Isso significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador. E o homem que se considerava um pecador voltou para casa justificado. A gente precisa pensar muito o que a gente está fazendo com as nossas orações, se as nossas orações, as nossas devoções, elas estão nos deixando orgulhosos ou se está nos revelando cada vez mais a nossa miserabilidade. A gente precisa seguir o conselho de Paulo. Paulo disse que logo no começo que ele era o menor entre os 12, depois ele falou que era o menor entre os discípulos, ali em torno de 70. Depois Paulo falou que ele era o menor ali daquela região. Cada vez mais que Paulo ia tendo o encontro com Cristo, ele ia vendo a sua natureza pecaminosa. E Paulo, por fim, ele fala: eu sou o pior dessa cidade. E por fim da vida, Paulo vem e solta a frase que nós sabemos bem que é: miserável homem quem sou. Então a nossa religiosidade é para revelar o quanto Deus nos perdoa, e a partir daí nós iremos amá-lo. A nossa religiosidade não serve para nós acusarmos, não serve para nós desencorajarmos, não serve para nós ficarmos olhando para o outro com um olhar de desprezo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos fazer a oração que o publicano fez: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E você será justificado. Deus te abençoe.